Você sente que a sua promessa morreu no caminho? Antes de desistir de tudo, você precisa entender o que Deus está fazendo no silêncio da sua caverna agora mesmo. Preste atenção em mim agora, porque o que estou prestes a lhe dizer vai mudar completamente a forma como você enxerga tudo o que tem enfrentado. Pare de rolar a tela. Pare de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Pare de deixar este vídeo rodando apenas ao fundo. O que você vai ouvir não é um acaso. Este não é um vídeo que apareceu no seu mural por sorte. Esta é uma intersecção divina. Você está aqui porque precisa ouvir esta mensagem exata, neste exato momento. E se você se desconectar antes de chegarmos ao fim, perderá o detalhe que muda tudo. Você tem olhado para esta temporada como se algo estivesse quebrado, como se as engrenagens tivessem parado de girar, como se a promessa que antes parecia tão viva, tão real e tão inevitável tivesse morrido pelo caminho. Você tem carregado este peso, este sentimento persistente de que está fora da rota, de que a palavra que Deus falou sobre sua vida anos atrás foi um erro, ou que ela veio com uma data de validade, e como você demorou a tomar posse, ela expirou. E agora você ficou apenas com a memória de algo que um dia pareceu destino, mas que agora não parece mais possível. Você tem carregado culpa, pensando que se tivesse se movido mais rápido, acreditado mais, tido mais fé, feito escolhas melhores ou sido uma pessoa melhor, já estaria vivendo a plenitude, em vez de ainda estar sentado na espera. Você olha para pessoas que começaram depois de você e terminaram antes. Você vê pessoas tomando posse exatamente do que você achava que era seu. E cada vez que vê outra pessoa vivendo aquilo que você acreditava, isso confirma a mentira. A mentira que diz que você perdeu a chance, que você não foi bom o suficiente, que Deus mudou de ideia sobre você. Mas e se tudo que você acreditou sobre esta temporada estiver invertido? E se a espera não for um sinal de que a promessa morreu? E se a espera não for evidência de que você se desqualificou? E se o intervalo, esse espaço frustrante entre o que Deus falou e a manifestação, não for um erro, mas uma estratégia? E se o atraso não for negação, mas desenvolvimento? E se o silêncio não for Deus esquecendo de você, mas Deus trabalhando em você de formas que nunca aconteceriam se a promessa chegasse cedo demais? Eu sei como foi a última temporada. Você recebeu uma palavra. Talvez tenha sido anos atrás. Talvez tenha sido em um momento de oração, quando ouviu Deus falar algo sobre sua vida tão claramente que não pôde negar. Talvez tenha sido uma palavra profética que alguém lhe deu e que tocou tão fundo que você soube que era real. Talvez tenha sido um sonho, uma visão, ou apenas um saber que se instalou em seu espírito. Seja qual for a forma, você recebeu algo, um chamado, uma promessa, um destino. E quando recebeu, pensou que seria rápido. Pensou que a unção significava a ativação imediata. Pensou que ser escolhido significava ser posicionado na mesma hora. Mas então, nada aconteceu. Dias viraram semanas, semanas viraram meses, meses viraram anos, e você ainda está aqui, nas mesmas circunstâncias, lidando com as mesmas lutas, enfrentando as mesmas portas fechadas. E aquela palavra que antes parecia tão viva, tão certa e tão poderosa, começou a parecer uma piada cruel. Como se talvez você tivesse ouvido errado. Como se talvez nunca tivesse sido real. Como se talvez você não fosse chamado para nada significativo e estivesse se enganando o tempo todo. O inimigo tem lhe alimentado com uma mentira específica em repetição. Se a unção fosse real, a elevação já teria acontecido. Se Deus realmente te chamou para isso, você já estaria vivendo. Se você fosse verdadeiramente escolhido, as portas já estariam abertas. E porque você consegue sentir a unção, mas não consegue ver a manifestação, começou a acreditar que esse intervalo significa que há algo errado com você. Que você não se qualificou, que estragou tudo, que a promessa era condicional e você falhou nas condições. Mas eu preciso que você ouça isto. O espaço entre a unção e a coroação não é evidência de fracasso, é evidência de processo. Nos próximos minutos, vou lhe mostrar exatamente o que tem acontecido nesse intervalo. Vou lhe mostrar por que o atraso não é negação. Vou lhe mostrar o que Deus tem construído na espera que nunca poderia ter sido construído no instante. E então, vou lhe dar a chave que destrava a fase final. Mas você precisa ficar até o fim.
Se você sente esse puxão interno dizendo que esta mensagem foi feita para você, deixe um comentário agora mesmo. Escreva recebo ou ouço ou o que subir no seu espírito, porque esse ato de concordância marca uma mudança. Deixe-me lhe levar a uma história que fará tudo se encaixar. Davi, em 1 Samuel. Um pastor de ovelhas adolescente, ninguém importante. Não era o filho mais velho, nem o mais forte, nem aquele de quem se esperava algo. Ele era tão insignificante que quando o profeta Samuel veio ungir o próximo rei, Davi nem foi convidado para a cerimônia. Ele estava nos campos cuidando das ovelhas enquanto seus irmãos estavam na casa sendo avaliados. Mas Deus disse a Samuel: nenhum destes, vá buscar aquele que você não trouxe. E mandaram buscar Davi. Trouxeram-no dos campos. Samuel pegou o chifre com azeite e o derramou sobre a cabeça de Davi na frente de toda a família. O Espírito do Senhor veio sobre Davi daquele dia em diante. Ele foi ungido rei ainda adolescente. Agora, se você fosse Davi naquele momento, pensaria que tudo mudaria imediatamente. Você acabou de ser ungido rei por um profeta. O Espírito de Deus veio sobre você. É agora. Amanhã você muda para o palácio. Amanhã você começa a governar. Amanhã sua vida se transforma completamente. Mas não foi isso que aconteceu. Nada mudou, pelo menos não externamente. Davi voltou direto para os campos, direto para as ovelhas, direto para ser o mais novo, o esquecido, aquele que ninguém levava a sério. A unção foi privada, a espera foi pública. Então, um dia, seu pai o enviou ao campo de batalha, não para lutar, mas apenas para levar comida para seus irmãos mais velhos, que eram soldados de verdade. Davi ainda era apenas o garoto de recados, o entregador, e enquanto estava lá entregando os suprimentos, ouviu algo que mudou tudo. Um gigante chamado Golias, com quase 3 metros de altura, coberto por armadura, desafiando os exércitos de Israel, zombando do Deus deles. E todos estavam aterrorizados. O exército inteiro, incluindo o rei, estava paralisado pelo medo. Eles ouviam aquele gigante insultá-los por 40 dias seguidos e ninguém tinha coragem de fazer nada. Mas quando Davi ouviu, algo subiu nele. Não apenas coragem, mas autoridade. A unção que estava adormecida por anos subitamente ativou. Ele disse: quem é este filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Seus irmãos tentaram calá-lo, disseram para ele voltar para as ovelhas, chamaram-no de arrogante e disseram que ele não tinha o que fazer ali. Mas Davi foi até Saul e disse: eu lutarei contra ele. Saul olhou para aquele pastor adolescente e disse: você não pode lutar contra este gigante, você não foi treinado, não tem experiência, é apenas um rapaz. Mas Davi respondeu: eu matei leões e ursos protegendo as ovelhas do meu pai. Quando eles vinham contra o rebanho, eu os derrubava. O mesmo Deus que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará deste gigante. A unção deu a ele a confiança para enfrentar o que todos temiam. E Saul concordou, tentou colocar sua armadura em Davi, mas não serviu. Davi atirou e foi para o campo de batalha apenas com um cajado, uma funda e 5 pedras lisas. Não porque fosse imprudente, mas porque sabia que a batalha não se vencia com armas, vencia-se com a unção. Ele caminhou em direção a Golias. O gigante zombou dele, o amaldiçoou, prometeu dar sua carne às aves. E Davi respondeu com uma das declarações mais poderosas das Escrituras: você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, e o mundo inteiro saberá que há Deus em Israel. Ele correu em direção ao gigante, não fugiu dele, correu em direção a ele, pegou uma pedra, lançou-a e atingiu Golias na testa. O gigante caiu e Davi usou a própria espada do gigante para cortar a cabeça dele. Instantaneamente tudo mudou. A nação inteira explodiu em alegria. Davi se tornou um herói da noite para o dia. As mulheres cantavam músicas sobre ele nas ruas. Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. Ele foi levado para o palácio. Tornou-se melhor amigo de Jonatas, o filho do rei. Casou-se com Mical, a filha do rei. Foi encarregado de campanhas militares e vencia cada batalha.
Pela primeira vez desde a unção, a realidade externa de Davi começou a corresponder ao chamado interno. Ele pensou: é isso, foi para isso que Samuel me ungiu. Estou no palácio, estou subindo, estou indo em direção ao trono. Mas então o ciúme entrou. Saul ouviu as canções. Saul matou seus milhares, Davi seus 10 milhares. E isso o corroeu. No dia seguinte, um espírito maligno veio sobre Saul e ele atirou uma lança em Davi enquanto Davi tocava música para ele. Tentou encravá-lo na parede. Davi se esquivou. Então Saul o enviou para a batalha, esperando que fosse morto. Mas Davi continuava vencendo, continuava prosperando. E quanto mais Davi prosperava, mais Saul o temia, o odiava e o queria morto. Saul enviou exércitos atrás dele. Davi teve que fugir para salvar a vida. E o homem que foi ungido rei acabou escondido em cavernas, correndo pelos desertos, vivendo como um fugitivo, enquanto o homem que deveria ser removido ainda estava sentado no trono. Aqui está o que Davi não entendia enquanto estava na caverna. A caverna não era um desvio do trono. A caverna era a preparação para o trono. Porque o que realmente aconteceu naquela caverna? 400 pessoas apareceram. Não pessoas impressionantes, nem bem-sucedidas, nem qualificadas. A Bíblia diz: todos os que estavam em aperto, todos os endividados e todos os de espírito amargurado se ajuntaram a ele. Pessoas quebradas, pessoas que falharam, pessoas desesperadas, pessoas que não tinham nada a perder, pessoas que a sociedade rejeitou. E Davi se tornou o capitão delas. Pense no que isso significa. Davi foi ungido para ser rei sobre uma nação. Mas antes de governar uma nação, ele teve que aprender a liderar ninguéms. Teve que aprender a pegar pessoas quebradas e transformá-las em algo poderoso. Teve que aprender a inspirar quando não tinha plataforma, nem recursos, nem título, nem prova de que aquilo daria em algum lugar. Ele teve que liderar apenas pela unção, não pela posição, nem por credenciais, apenas pela realidade interna de que Deus o chamara. E naquela caverna, algo extraordinário aconteceu. Aqueles 400 homens quebrados se tornaram os valentes de Davi. Os mesmos homens que chegaram derrotados se tornaram aqueles que mais tarde conquistariam cidades, derrotariam gigantes e estabeleceriam o reino de Davi. A Bíblia registra seus nomes, suas façanhas, como um deles matou 800 homens em uma única batalha, como 3 deles romperam as linhas inimigas apenas para buscar água para Davi em sua cidade natal. Bem, esses não foram homens que chegaram a Davi já prontos, foram homens que Davi formou na caverna. E quando Davi finalmente subiu ao trono, ele não precisou construir uma equipe do zero, ele já tinha um exército testado em batalha que fora forjado na temporada mais difícil. Se Davi tivesse ido direto de pastor para o palácio, ele teria um título, mas não teria uma equipe. Teria uma coroa, mas ninguém leal o suficiente para ajudá-lo a mantê-la. Ele seria um rei com servos, mas não um rei com guerreiros. A caverna construiu o que o trono exigia. Deu a ele uma equipe que não estava ali pela coroa, eles estavam ali pelo homem. Eles o seguiram quando ele não tinha nada, o que significava que podiam ser confiados quando ele tivesse tudo. E aqui está o que você precisa entender. Você está na sua temporada de caverna e tem focado no que perdeu, nas oportunidades que se fecharam, nos relacionamentos que terminaram, nas posições que não conseguiu, no reconhecimento que não veio. Mas e se você parasse de focar no que partiu e começasse a olhar para o que está sendo construído? Quem apareceu na sua caverna? O que está sendo desenvolvido em você que nunca seria desenvolvido no conforto? Que força está sendo forjada no fogo que nunca seria forjada na facilidade? A caverna lhe despoja de tudo que você achava que precisava. As credenciais, a plataforma, a aprovação, os recursos. E nesse despojamento, você descobre o que realmente importa. Você descobre quem você é quando ninguém está olhando. Do que você é feito quando os refletores se apagam. Se você ainda consegue liderar quando não tem seguidores. Se ainda consegue acreditar quando não tem evidências. Se ainda consegue adorar quando não tem um sinal de vitória. A caverna revela seu alicerce. E se seu alicerce for construído sobre validação externa, a caverna vai expor isso. Mas se seu alicerce for construído sobre a unção interna, a caverna vai fortalecer isso. Davi escreveu salmos na caverna.
Algumas das canções de adoração mais poderosas da Bíblia vieram de sua temporada mais sombria. Ele não esperou estar no trono para adorar. Ele adorou na caverna. Ele encontrou a presença de Deus quando tudo mais foi retirado. E isso ensinou a ele algo que reis que chegam ao poder pelo caminho fácil nunca aprendem. Que a unção não é apenas para os momentos no topo da montanha. É para as temporadas no vale. Não é apenas para vitórias públicas. É para batalhas privadas. A caverna ensinou a Davi que Deus era o suficiente. Não Deus mais o palácio. Não Deus mais a posição. Apenas Deus. E essa revelação o transformou em um rei diferente. Um rei que não desmoronaria ao ser atacado, porque sua identidade não estava no trono, estava na unção. E aqui está o que você precisa entender sobre onde você está. Você está na caverna. Você recebeu a unção. Você sabe o que Deus te chamou para fazer. Você teve vislumbres disso. Teve momentos em que a unção ativou e você agiu com poder e pensou, é agora. Este é o começo de tudo. Mas então foi empurrado de volta para uma temporada que não faz sentido. Você é ungido, mas não está coroado. É chamado, mas não está posicionado. É escolhido, mas ainda está esperando. E você tem olhado para a caverna como se fosse a prova de que a promessa morreu. Mas e se a caverna for onde a promessa está sendo construída? E se Deus não estiver retendo o trono de você? E se Ele estiver te desenvolvendo na caverna para que quando você finalmente subir ao trono, tenha a força para carregá-lo, a sabedoria para geri-lo, a equipe para sustentá-lo e o caráter para mantê-lo? Porque aqui está a verdade. Um título sem maturidade é um desastre. Uma plataforma sem preparação é um colapso prestes a acontecer. Influência sem integridade é destruição vestida de sucesso. E Deus te ama demais para lhe dar algo que vai lhe destruir só porque você pediu. Se isso está tocando algo profundo, clique no botão de curtir agora mesmo, não por mim, mas como um ato de concordância espiritual, como uma declaração de que você escolhe ver a caverna como preparação em vez de castigo. Esse pequeno clique carrega peso no reino espiritual. Pense no que a caverna realmente fez por Davi. Ela o despojou de tudo o que ele achava que precisava. Ele não podia confiar no palácio, não podia confiar na posição, não podia confiar em recursos, status ou conexões. Tudo o que ele tinha era Deus e a unção. E naquele lugar de dependência absoluta, ele aprendeu quem Deus era de uma forma que nunca aprenderia no palácio. Ele escreveu salmos na caverna, encontrou a presença de Deus na caverna, descobriu que a unção não era apenas para momentos públicos de vitória, era para momentos privados de desespero. A caverna o ensinou que o mesmo Deus que o ungiu o sustentaria, o esconderia, lutaria por ele e o promoveria no seu tempo. E aqui está o que a maioria das pessoas esquece sobre a temporada de Davi na caverna. Ele teve várias oportunidades de encerrá-la antes da hora, de tomar o trono pela força. A mais dramática aconteceu quando Saul entrou na própria caverna onde Davi estava escondido. Davi e seus homens estavam no fundo da caverna e Saul entrou sozinho para fazer suas necessidades. Ele não tinha ideia de que Davi estava ali. Os homens de Davi sussurraram: "É agora, este é o dia de que o Senhor falou quando disse: entregarei o seu inimigo nas suas mãos. Deus o trouxe até você. Acabe com isso, tome o que é seu." Davi se aproximou de Saul por trás enquanto ele estava vulnerável. Chegou perto o suficiente para matá-lo, mas em vez de tirar a vida dele, cortou uma ponta do manto de Saul. Apenas um pedaço de tecido, prova de que poderia tê-lo matado, mas escolheu não fazer. E mesmo depois de fazer isso, Davi se sentiu culpado. Sua consciência o incomodou por apenas tocar no manto do rei. Porque Davi entendeu algo que seus homens não entenderam. Só porque você pode tomar, não significa que deve. Só porque a oportunidade se apresenta, não significa que Deus abriu a porta. Só porque você tem o poder de agarrar, não significa que tenha permissão para possuir. Depois que Saul saiu da caverna, Davi saiu e o chamou. Ele ergueu o pedaço do manto e disse:
Meu pai, olhe para isto. Eu poderia ter te matado hoje. Meus homens me disseram para fazer, mas eu não estenderia a mão contra o ungido do Senhor. Não vou tomar pela força o que Deus não deu por favor. Embora você esteja me caçando como um animal, embora me queira morto, eu não lhe tocarei, porque o mesmo Deus que te ungiu, me ungiu. E eu esperarei por Deus para me estabelecer no seu tempo. Não me estabelecerei no meu tempo. Saul chorou ao ouvir isso. Admitiu que Davi era mais justo que ele. Reconheceu que Davi seria rei, mas depois voltou direto a tentar matá-lo. E Davi teve que continuar correndo, se escondendo e esperando. Mas cada vez que Davi escolhia o autocontrole em vez da vingança, cada vez que se recusava a pegar o atalho, cada vez que honrava o processo, mesmo quando custava caro, ele estava passando em um teste. A caverna não estava apenas desenvolvendo suas habilidades de liderança, estava testando seu caráter. Estava revelando se ele confiava no tempo de Deus mais do que sua própria habilidade. Se esperaria pela porta de Deus ou se arrombaria a sua própria porta. Se conseguiria deter o poder sem abusar dele. Porque aqui está a verdade. O talento lhe leva lá, mas o caráter lhe não tem lá. A unção abre a porta, mas a integridade a mantém aberta. Você pode ter todo o talento do mundo e ainda assim se desqualificar com um mau caráter. Pode ter o chamado e ainda assim destruir a plataforma com decisões ruins. A temporada da caverna não é apenas sobre desenvolver suas habilidades, é sobre desenvolver seu caráter, sobre construir a força interna para suportar o peso externo, sobre provar que pode ser confiado com muito por ser fiel no pouco. Davi provou na caverna que não se tornaria aquilo de que estava fugindo. Ele não usaria a mesma tática que Saul usou. Não agiria com ciúme, medo e controle. Não pisaria nas pessoas para chegar ao topo. Ele provou que era um rei diferente. Um que valorizava a obediência acima da oportunidade. Um que confiava no processo acima dos atalhos. Um que preferia esperar na caverna com a consciência limpa do que sentar no trono com sangue nas mãos. E esse caráter foi o que fez dele um rei segundo o coração de Deus. Não seu talento, mas o seu caráter. Você está na sua temporada de caverna agora e teve suas oportunidades de forçar a situação, de pegar o atalho, de abrir a porta sozinho em vez de esperar Deus abrir, de entrar em algo que parece a promessa, mas é apenas uma falsificação. E cada vez que escolheu esperar, cada vez que disse ainda não, não isto, não desta forma, você não estava atrasando sua promessa. Estava provando que está pronto para a sua promessa. Porque o trono não é apenas sobre chegar lá, é sobre permanecer lá. E as pessoas que forçam a entrada nunca duram, mas as pessoas que esperam Deus as posicionar tornam-se inabaláveis. Agora deixe-me mostrar o que realmente tem acontecido enquanto você está na sua temporada de caverna. Você pensa que tem perdido tempo, pensa que está parado enquanto todos correm à sua frente. Pensa que nada progrediu, nada foi construído, nada avançou. Mas olhe mais de perto. Quem está na caverna com você? Não as pessoas que estavam lá pelo palácio, nem as que apareceram pela posição. Os que estão na caverna são os reais, os leais, os que veem a unção mesmo quando não há coroa. Aqueles que acreditam em você quando não tem nada a oferecer além de visão. O que você tem aprendido nesta temporada? O que a caverna lhe ensinou que o trono nunca ensinaria? Que orações você fez que não faria no palácio? Que adoração você ofereceu que veio do desespero em vez da celebração? O que foi retirado que precisava ir? Que orgulho, que arrogância, que autossuficiência teve que ser removida antes que você pudesse ser confiado com influência? A caverna tem feito uma cirurgia que você não pôde ver, removendo coisas que lhe destruiriam no trono, construindo coisas que lhe sustentarão no trono. Você não é a mesma pessoa que entrou na caverna. Você não pensa da mesma forma, não se move da mesma forma, não confia nas mesmas coisas em que confiava. Seu alicerce mudou, suas prioridades foram reorganizadas, sua definição de sucesso se transformou. O que costumava lhe impressionar não impressiona mais. O que costumava lhe motivar não lhe impulsiona da mesma forma.
A caverna lhe mudou em um nível central. Ela lhe amadureceu, lhe aprofundou, lhe tornou perigoso no reino espiritual, porque pessoas que saem de cavernas não brincam, não perdem tempo com coisas que não importam. Elas sabem o que é real e o que é barulho, e essa clareza, esse foco, essa profundidade, é isso que lhe deixa pronto para o trono. E aqui está o que você precisa saber sobre a transição da caverna para o trono. Ela não acontece gradualmente, ela acontece de repente. Davi não saiu aos poucos da caverna para o palácio, ele passou de fugitivo a rei em um único dia. Saul e Jonatas morreram em batalha, o reino estava em caos e os anciãos de Israel foram até Davi em Hebrom. Eles disseram: sabemos que você é aquele que Samuel ungiu. Sabemos que você é o pastor que nos protegeu. Sabemos que você é o guerreiro que lutou por nós. E estamos prontos para lhe fazer rei sobre todo Israel. Eles ungiram novamente, mas desta vez não foi em privado, foi público. A unção que aconteceu na casa de seu pai como adolescente estava sendo confirmada diante de toda a nação como um homem feito. Ele não fez campanha para isso, não fez lobby, não teve que convencer ninguém. O trono veio até ele porque o tempo de Deus havia chegado e Davi estava pronto. Tudo o que precisava ser removido foi removido. Tudo o que precisava ser construído foi construído. Tudo o que precisava ser testado foi testado. E no momento em que Davi estava pronto, o trono se abriu. Não porque Davi forçou, mas porque Deus liberou. Aqui está como você sabe que a temporada da caverna está terminando. Os ataques se intensificaram, a guerra aumentou, a oposição ficou mais barulhenta, e você tem interpretado isso como evidência de que está indo na direção errada. Mas e se for evidência de que você está prestes a emergir? O inimigo não luta contra pessoas que estão presas, ele luta contra pessoas que estão prestes a romper. Se ele está lhe atacando tão forte agora, é porque sabe o que está prestes a acontecer e está tentando lhe fazer desistir antes de cruzar a linha de chegada. Ele está tentando lhe convencer de que a caverna é permanente, quando na verdade a caverna está terminando. Está tentando lhe fazer desistir da promessa logo antes de ela se manifestar. Antes de irmos para a declaração, preciso que você deixe um comentário. Diga-me o que está mudando, diga-me o que a caverna tem construído em você, porque o seu testemunho faz parte do seu avanço. Quando você declara em voz alta o que Deus tem feito no lugar secreto, você está ativando a transição da caverna para o trono. Davi passou anos na caverna, mas quando o seu tempo chegou, não veio devagar. Saul morreu. Os anciãos foram até Davi e disseram: sabemos que você é o ungido, estamos prontos para lhe fazer rei. E Davi passou da caverna ao trono em um único dia. Não porque a promessa fosse nova, mas porque a preparação estava completa. Ele não teve que lutar por isso, não teve que fazer campanha, não teve que convencer ninguém. O trono veio até ele porque o tempo de Deus havia chegado e Davi estava pronto. O seu trono está vindo até você, não em um futuro distante, em breve. Você não vai ter que lutar por isso, não vai ter que forçar, não vai ter que convencer ninguém de que é qualificado. Quando o tempo de Deus chegar, o trono virá até você da mesma forma que veio até Davi. Pessoas que não lhe viram na caverna reconhecerão a unção quando você emergir. Portas que estavam fechadas se abrirão, oportunidades que estavam bloqueadas serão destravadas e você tomará posse daquilo para o qual foi ungido anos atrás. Agora coloque a mão no coração e diga isto em voz alta, porque isto não é uma oração, é uma declaração. É você concordando com o que o céu já decretou. Eu não estou preso na caverna, estou sendo preparado na caverna. O intervalo entre minha unção e minha coroação é intencional. Cada dia que passei esperando foi um dia de desenvolvimento. O que pensei ser atraso era, na verdade, preparação. O que pensei ser castigo era, na verdade, processo. A caverna não me desqualificou, a caverna me equipou. Eu libero a mentira de que perdi meu momento. Eu recebo a verdade de que meu momento ainda está chegando. A unção que recebi em secreto está prestes a ser confirmada em público. Eu não estou forçando o trono, estou esperando o trono vir até mim, e ele está vindo. O que Deus me ungiu para fazer anos atrás está se manifestando agora.
Eu estou saindo da caverna, estou subindo ao trono. Não no meu tempo, mas no tempo de Deus. E o tempo dele é agora. A espera acabou, a preparação está completa e eu estou pronto. Se algo se quebrou enquanto você falava isso, se sentiu algo mudar ou ser liberado, marque este momento. Compartilhe esta mensagem com outra pessoa que esteve na caverna pensando que a unção morreu. Deixe um comentário dizendo o que acabou de mudar no espírito, não por engajamento, mas como um marco. Sua declaração pública sela o que acabou de acontecer no invisível. Você não foi esquecido na caverna, você está sendo formado na caverna. E quando você emergir, todos verão o que Deus estava construindo enquanto você estava escondido. A temporada da caverna está terminando, a temporada do trono está começando, e nada pode parar o que já está em movimento.